Boa noite a todos e todas. Mais uma vez é um prazer, uma honra estar aqui. Eu agradeço a oportunidade. Agradeço também a oportunidade de ser apresentado pela Elza, que é uma militante importante e histórica dentro do partido. E hoje vamos, então, conversar um pouquinho sobre uma paisagem cultural, ou um território cultural, que é o Alto São Francisco. Eu vou tentar compartilhar aqui uma aba para a gente se localizar um pouquinho, porque eu sei que também é possível que alguns internautas não sejam de Curitiba ou não localizem bem essa região. Ok, temos aqui o mapinha da cidade de Curitiba atual, né? E eu vou tentar localizar, então, o território que a gente vai analisar. O território que a gente vai analisar é a chamada Praça João Cândido, onde hoje está o Museu Paranaense. Quem já visitou Curitiba e foi na feirinha do Largo da Ordem, é aquela parte lá de cima da feirinha, onde a feirinha antigamente terminava ali, mas hoje em dia, ou quando terminar a pandemia, ela se estende um pouco mais, certo? É uma região que fica, é o começo do setor histórico, e a gente pode tratar essa região como uma paisagem, né, ou um território cultural. É interessante que os espaços ou os pontos turísticos dessa região se refiram mais assim ao Palácio Garibaldi, ao Museu Paranaense, ao Belvedere. E há um certo esquecimento por parte da história oficial e mesmo desses roteiros turísticos em relação a esse espaço, a esse território como espaço da classe trabalhadora. É um espaço simbólico da classe trabalhadora e é nesse sentido que eu vou conversar um pouco com vocês. Eu vou voltar aqui para parar com a tela e compartilhar a minha apresentação. Ok, o Alto São Francisco como espaço simbólico da classe trabalhadora. Essa região aqui é uma região que a gente chama em Curitiba de setor histórico. Ela foi criada ali em meados da década de 1970 e hoje é uma região preservada e que contém uma série de imóveis históricos, né, que aqui em Curitiba a gente chama unidades de interesse de preservação. Então, existe uma série de... É uma zona urbana especial, onde o tipo de construção e de interferência urbana obedece a critérios bem específicos. O setor histórico começa aqui onde eu estou contornando, nessa região verde, ou nesse espacinho verde, que é bem o Alto São Francisco, que é o que a gente vai trabalhar hoje. Fica entre a Rua Kellers, a Rua Jaime Reis, a Desembargador Emiliano de Leão, e pega um pouquinho aqui a parte da Sociedade Garibaldi, da Praça Garibaldi. Aqui é uma visão que destaca, né, uma foto aérea que destaca essa região. Aqui é a Sociedade Garibaldi, o Belvedere, e aqui a Sociedade Protetora dos Operários, que já não existe mais, né? Ela foi demolida recentemente, mas se localizava aqui bem na pontinha da praça. E você tem aqui alguns outros espaços ligados à classe trabalhadora, como a Sociedade 13 de Maio e a Sociedade Polonesa. Então agora a gente volta no tempo e pega um mapa de Curitiba em 1894. O que está acontecendo com Curitiba nesse período?
acho que todos vocês já ouviram falar que Curitiba recebe, né, algumas ondas de imigrantes italianos, alemães, poloneses, franceses, ingleses, ucranianos. E esses imigrantes, eles acabam se localizando no entorno da cidade e muitos na própria cidade, né? Curitiba tem essa fama de cidade planejada e, de fato, é uma cidade planejada, e é uma cidade planejada desde muito tempo antes de existir IPUC, existir Jaime Lerner ou existir Cândido de Abreu. Ela já vem sendo planejada desde o século XIX. E existia na cidade, nesse pequeno núcleo urbano, existia o que eles chamavam Zona 1. A Zona 1 era a zona mais urbanizada, era a zona onde o Cândido de Abreu fazia suas reformas, era a zona onde Curitiba se queria europeia, calçada, iluminada, saneada, e aonde a burguesia ervateira, que era a detentora, né, dos engenhos de erva mate e a dona da riqueza nessa época em Curitiba, queria construir seus sobrados, seus palacetes, né? E se a gente dá uma olhadinha aqui nesse mapa, essa região que eu estou falando está bem aqui. E a gente percebe, então, que as sociedades operárias, as primeiras, vão se localizar, na verdade, no limite da cidade, no limite urbano da cidade. O que estava fora dessa zona 1 era chamado Rossio. Então, essa região aqui, onde vão se localizar as nossas sociedades, elas estavam quase que nessa região do Rossio. Vamos dizer assim, fora da Zona 1, né? Mas com relativa proximidade, né, da Praça Tiradentes, da Rua 15 de Novembro, aqui é o passeio público, para vocês se localizarem, a região central, e é interessante também que essa região onde hoje está a Igreja do Rosário, a fonte do Cavalo Babão, mas que é a fonte da memória, era também o caminho para o cemitério, que é aqui a Rua Trajano Reis, era o caminho, a estrada que levava ao cemitério, e que não era um local visto como muito bom de se viver, né? Eu coloquei ali que você tem, no início do século XX, uma população de quase 50 mil pessoas. De 1900 a 1920, essa população passa para 79 ou 80 mil pessoas, né? Com a vinda dos imigrantes, a cidade efetivamente sofre uma transformação, porque muitos desses imigrantes são operários qualificados, e que já viviam na Europa uma situação de organização da classe, consciência de classe, e eles trazem esse conhecimento, essa militância para a cidade. Lembrando que as primeiras organizações operárias ou da classe trabalhadora, elas tinham um caráter assistencialista, ao mesmo tempo em que tentavam suprir as necessidades que, teoricamente, seriam do Estado liberal, né? Então, eles organizam escolas, eles organizam clubes, eles fazem, vamos dizer assim, organizam auxílio funerário, auxílio de saúde, eles se organizam em caixas, né, de poupança para esses trabalhadores, porque você não tem nesse período no Brasil, em Curitiba da mesma forma não vai ter conquistas que eles vão lutar e que serão depois incorporadas pela CLT, como descanso semanal remunerado, aposentadoria, férias, carteira assinada, etc. Que são conquistas que a classe trabalhadora vai conquistar na Primeira República, nesse período que a gente vai trabalhar, e que depois são incorporadas, né, pela famosa CLT no governo Vargas. Essa região da praça que a gente está falando, ela era um espaço, no início do século XIX, de manifestações políticas e recreativas, também da classe trabalhadora. Tem o Belvedere nessa região, e essa praça também era chamada Praça do Observatório, porque as pessoas iam lá para
por ser uma região alta, para observar a cidade, ver a paisagem, enfim, né? E ficou conhecida essa região como Largo do Observatório. Em 1920, mudou para Largo Emílio de Menezes, em homenagem ao poeta. Em 1948, que virou Praça Professor João Cândido, homenagem ao médico, professor e político Lapiano. Aqui é uma foto da praça de 1946, que é quando a praça começa a receber alguns equipamentos urbanos, calçamento, e toma uma feição semelhante à que tem agora. Aqui já é a praça em 1960, onde a gente vê que ela tem já uma conformação semelhante, e o Belvedere, que passou por algumas mudanças, alguns restauros. Recentemente ele pegou fogo e foi restaurado pelo Poder Público Municipal. A primeira sociedade que a gente encontra nessa região é a Sociedade Protetora dos Operários. Ela é uma sociedade formada por imigrantes e por brasileiros, né? Ela tem esse caráter associativo e ela é fundada em 1883 e foi construída pelo pedreiro Benedito Marques, né? Naturalmente que não construiu sozinho, né? Mas a criação dessa sociedade reforça essa região como endereço da luta dos trabalhadores. Apesar de, como eu já falei, nos roteiros turísticos, nos livros de história, isso praticamente não aparecer. Nas famosas linhas de memória, linha do Pinhão, trilhas da cidade da gente, criadas pelo município para passeios e de educação patrimonial, é com muita teimosia que se aceitou a colocação desse imóvel, desse espaço, desse lugar como um lugar da classe trabalhadora, né? Na década de 80, o Operário ele se transforma no Opera Rio, ou no Clube Operário, né? E ele sediava o famoso concurso, né, de carnaval e baile gay, e funcionou até 1995, quando as atividades foram encerradas. Aqui a gente vê a foto, provavelmente, do momento da fundação, não há data uma data precisa, né? A gente percebe em várias fotos dessa época o caráter multiétnico. E por que eu reforço isso? Porque havia uma certa interpretação da história do movimento operário em Curitiba que colocava que esse movimento era apenas uma expressão dos imigrantes europeus e que não tinha um caráter de consciência de classe, de luta, de militância, e não se aceita mais essa interpretação, né? Ela era uma cidade, era uma associação dos trabalhadores. Aqui uma outra foto, também provavelmente da época da fundação, mas a gente não tem uma data exata, ou pode ser em alguma manifestação, em algum período. Eu acho que vale a pena destacar que, nesse período, até 1921, a hegemonia do movimento dos trabalhadores, do movimento operário, é dos anarquistas e do anarquismo. Apesar de que você não tem somente anarquistas e somente o anarcossindicalismo, você também já existem outras correntes, né? E muito se discutiu na academia se esse movimento era um movimento proletário, era um movimento que indicava já uma consciência de classe, né? Ou se era apenas um movimento de associativismo ou de assistencialismo, né? Existe um historiador, o Magnus, ele escreveu um livro sobre a burguesia ervateira, e tem um texto dele muito interessante, e que ele intitula esse texto como Nem por isso menos burguesia. Né? Ele faz toda uma análise mostrando que a burguesia ervateira tinha suas características, suas peculiaridades, mas era, sim, uma burguesia.
Eu posso estender esse raciocínio para a classe trabalhadora, a classe operária, proletária no Paraná e em Curitiba, nesse período histórico. Ela nem por isso era menos proletária ou nem por isso tinha menos consciência. Tinha a sua consciência de classe construída historicamente nas condições históricas de Curitiba no início do século XX. Né? Eu acho que, para quem conhece um pouco mais de historiografia ou de referências históricas, é mais ou menos na linha do Thompson, né? Mostrando que se constrói aqui o movimento operário, o movimento da classe trabalhadora, que é possível ser construído, com suas características, mas nem por isso menos importante ou menos significativo. Essa foto é uma foto da greve de 1917, a greve geral de 1917, que foi uma greve que abalou o país. Ela começa em São Paulo, se estende para o Rio de Janeiro, e em Curitiba eles praticamente fecharam a cidade. Havia um movimento muito forte por parte dos ferroviários. Os ferroviários eles interrompem as linhas férreas, quebram-se pontes, enfim. E o comum era esses trabalhadores se reunirem no Alto São Francisco e descerem a ladeira em direção à Praça Tiradentes e à Rua 15. Por quê? Além da Rua 15 ser o espaço do flaner, né, do passeio da classe média e da burguesia, era onde estavam os jornais. Então, eles iam para a frente dos jornais para garantir que a sua manifestação e o seu movimento seria registrado, né, e divulgado. Apesar de que essas várias associações tinham seus próprios jornais. Os anarquistas tinham seu próprio jornal e prezavam muito pela educação e pela cultura. As primeiras escolas mistas, eles que organizaram, né? E eles tinham uma série de atividades culturais onde iam para os parques ou para os espaços mais rurais fazer piqueniques, e nesses piqueniques eles aproveitavam para divulgar seus ideais, conseguir mais, vamos dizer assim, sócios, né, para o movimento, ou envolver a classe trabalhadora no movimento que eles estavam construindo. Essa foto, então, é uma foto muito importante e muito significativa, porque eles, de fato, abalam, né? Deixam a burguesia local quase que desesperada. E eles saíram pela cidade, iam até onde hoje é a rodoferroviária, enfim. Foi um movimento muito forte e essa reunião, essa manifestação se dá em frente à sociedade operária. Após suas manifestações, suas passeatas, eles voltavam para o Alto São Francisco e lá faziam suas assembleias, suas comemorações, enfim. Era um espaço marcadamente da classe trabalhadora. Aqui eu vou devagar, fazer aí uma divagação, porque depois o Palácio São Francisco vai ser a sede do governo, né, durante a ditadura do Getúlio Vargas, e não sei se intencional ou não, mas você localiza a sede do poder estadual num espaço de militância e reivindicação e luta da classe trabalhadora, né? Então aí tem coelho nesse mato, né? E vamos para uma segunda sociedade que existe ali. A sociedade Garibaldi, né, também é criada num período semelhante ao da Sociedade Protetora dos Operários, e ela é uma sociedade italiana que teve apoio de alguns italianos mais endinheirados ou com uma situação social mais de mais poder do que os imigrantes operários, mas ela foi construída efetivamente e também pelo movimento anarquista e pelos trabalhadores e pelas trabalhadoras da época. Eu e o camarada Elton, que deve estar aqui nos assistindo,
Fizemos uma vez uma pesquisa com a família da construtora Tá. Os primeiros Tá, eles eram italianos, né, e participavam do movimento. O irmão dele participou, está na ata de fundação da Sociedade Garibaldi, e eles moravam numa região ali na Água Verde chamada Borghetto, né? E a situação pela qual o irmão fica em Curitiba, a gente fazia hipóteses na época, né, de que estava ligado ao movimento da classe trabalhadora. Essa sociedade foi tão importante que em 1906 eles se reúnem para sediar o primeiro Congresso Operário Paranaense. E o sucesso desse primeiro congresso resulta na Federação Operária Paranaense, né? Lembrar que para os anarquistas as federações eram muito mais importantes, né, do que efetivamente outro tipo de organização. Em 1942, em função da Segunda Guerra Mundial e da Itália estar aliada aos países do eixo, né, a Alemanha e ao Japão, o prédio foi desapropriado, foi depredado, invadido, né, pelos brasileiros, e tem todo aquele período em que os imigrantes são proibidos de usar a própria língua, etc. E são perseguidos, muitas vezes presos, né, durante a Segunda Guerra Mundial. Ele só vai voltar para a Sociedade Garibaldi mesmo em 1962. Né? Essa sociedade passou por alguns restauros, né, e o mais recente fez com que ela tome a feição que tem hoje. É um prédio muito bonito, muito bacana de se conhecer, e é aí a prova material, né? Uma prova material da organização e da riqueza desse movimento. Aqui a gente tem uma foto, né, da Sociedade Garibaldi em 1º de maio de 1900. É uma foto bem bacana, bem interessante da gente analisar, né? E como se conformam as posições na foto, e aqui atrás provavelmente os dirigentes, né, da sociedade, e aqui uma banda de música, né, os músicos. A gente tem que pensar em Curitiba nesse período também, ela é cercada por colônias de imigrantes. Ela é efetivamente uma cidade descentralizada. Hoje em dia, a nossa referência ao centro é uma referência muito forte em Curitiba para o curitibano, né? Onde você vai? Eu vou no centro. A gente não fala aqui, ou raramente fala, eu vou na cidade, né? A gente vai no centro. O centro tem essa perspectiva de ser, né, mais importante. Nessa época, a cidade está descentralizada. Você tem esse núcleo da Zona 1, como eu falei, onde vive parte da burguesia ervateira, onde vive parte da classe média ou a classe média, funcionários públicos, onde estão os prédios públicos, mas cada colônia tem a sua autonomia ou a sua vida cultural, religiosa e a sua sociabilidade próprias. Né? E cada uma dessas colônias e cada uma dessas etnias tinham seus grupos musicais, as suas festas, o seu calendário, as suas atividades econômicas. A gente vê um cenário ou algo parecido em Santa Felicidade. É claro que a Manuel Ribas, com seus restaurantes, é muito mais um cenário do que aquilo que foi efetivamente a colônia italiana de Santa Felicidade. Mas você tem a Água Verde, você tem os vários bairros que então, continham, né, esses núcleos imigrantes. Agora, com relação ao movimento operário, a essas associações, essas sociedades, elas acabam também se expandindo para essas colônias e para essas regiões mais periféricas em função das atividades desenvolvidas, né? Então você vai ter na região do AU, por exemplo, a Sociedade dos Barriqueiros de Erva Mate, que era uma atividade extremamente importante, que era por onde você transportava ou como você transportava e exportava a erva mate. Aqui uma outra foto muito bacana, eu acho que antes do acabamento final, né, da sociedade, e
Eu acho muito bacana essas fotos, e aqui uma opinião pessoal, porque normalmente quando a gente vê foto de patrimônio histórico e patrimônio edificado, aparece sem gente, né? Não aparecem pessoas. Parece que os colegas arquitetos eles têm uma predileção pelas fachadas e pelos imóveis vazios, né? E o que faz um imóvel ter valor, o que faz um imóvel ter significado histórico, significado cultural, é o seu uso, né? É a sua apropriação pela coletividade. E essa foto aqui mostra para nós isso, né, de uma maneira significativa. A classe trabalhadora mostrando para o mundo e mostrando para a burguesia a sua união, a sua organização. Se você pensar em termos de... Aqui uma foto de 28. Se a gente pensar em termos de morros, aqui nessa região central de Curitiba, perto do Colégio Estadual, subindo em direção ao Juvevê, você tinha ali o Boulevard 9 de Julho, onde você tinha várias mansões e palacetes, ainda hoje conservados alguns, da burguesia ervateira. O Palacete dos Leões, por exemplo, ainda está bem conservado, e é um espaço bem interessante de se visitar. E se a gente pensar em termos, o outro morro que aparece em oposição a esse Boulevard 9 de Julho é justamente o Alto São Francisco, que é apropriado e ressignificado pela classe trabalhadora, né? Essa foto é uma foto mais semelhante com o que o prédio é hoje, né? E aqui é uma foto de 1940 da Praça Garibaldi. Aqui a gente já viu o Belvedere com as antenas, ali se localizou uma rádio, né? Na mesma região, na Rua Clotário Portugal, você vai ter a Sociedade Operária e Beneficente 13 de Maio, que foi fundada em 1888, após a abolição da escravatura, né? Ela teve outras sedes. Em 1896, a Câmara cedeu o terreno onde ela se localiza hoje, né? Também muito importante para a história da militância e da luta, né, dos escravizados e ex-escravizados, dos libertos e da luta do movimento negro. É um espaço hoje utilizado, é um espaço simbólico extremamente importante, espaço de lutas, espaço de confraternização, espaço de reafirmação do movimento negro. E aqui a gente tem a foto de um dos fundadores. A gente não tem muito registro, a gente não encontra muitas fotos, a gente não encontra muita fonte histórica, né, dessas sociedades, apesar de que, para os historiadores ou estudantes de história que estejam nesse momento assistindo, é um tema de pesquisa ainda a ser explorado, né? Eu, quando fiz minha graduação, esse tema de pesquisa ainda era um tema que estava, vamos dizer assim, na moda, né? Depois não foi mais tão pesquisado, mas eu ainda acho que é um tema muito rico, esse de você analisar sob o ponto de vista da paisagem cultural, do território cultural, essa região do Alto São Francisco. Eu acho muito bacana o resgate dessa história e a divulgação dessa história, né? Que, de certa maneira, ela fica às vezes escondida. As pessoas não sabem, não conhecem. Você também tem nessa região a Sociedade Polono-Brasileira Tadeusz Kościuszko, que é um prédio, o prédio ele é um pouquinho mais tarde do que a Sociedade Protetora dos Operários e mesmo da Sociedade de Garibaldi, mas tem também a sua importância, porque ela é construída pelos próprios associados, pela etnia polonesa, mas quando a gente pensa nas relações entre essas etnias dos imigrantes, havia sim essa complementaridade, havia essa diversidade cultural, mas
eles militavam juntos muitas vezes, né? Essa ideia de separação é uma ideia construída posteriormente. Aqui temos a população negra ligada à Sociedade 13 de Maio, né? Em 1913, na Praça Tiradentes. Como eu falei para vocês, era comum eles se reunirem no Alto São Francisco e descerem para a Praça Tiradentes, como que para afirmar a sua existência e afirmar a importância de suas organizações. Aqui a Sociedade Tadeu Kosciuszko, uma foto mais recente, mais contemporânea. E aqui uma foto mais antiga. Né? Essas fotos, essas imagens, elas dão margem a estudos bem interessantes, né? Peguem as fotos dessa mesma época relativa aos empresários ou à burguesia, onde você valoriza a figura do empresário individualmente, ou às vezes ele e a sua propriedade familiar, né? A mulher e seus filhos, e ele também numa posição de proeminência. Aqui você tem essas fotos muito bacanas, né, da coletividade se apresentando, se apropriando, né, desse bem material que é a associação, a sociedade. Aqui uma outra foto, bem bacana também, bem interessante. Dá para você trabalhar com antropologia visual e acho que dá um caldo bem bacana. E essas fotos estão disponíveis, na sua maioria, na Casa da Memória, ali no Largo da Ordem. E hoje em dia, pela internet, pelo sistema Pérgamo, você consegue ter acesso a uma boa parte desse acervo, e que é um acervo que deve ser preservado e divulgado.